Olá, meus queridos amigos de Ideal Cristão. Estamos aqui para mais uma oportunidade de refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. Então, antes de começarmos, eu gostaria que todos mentalizassem o Divino Mestre, harmonizassem os seus sentimentos de acordo com esse momento, que possamos abrir espaço na nossa mente para os ensinamentos desta noite e que possamos, principalmente, nos motivar a colocar em prática tudo aquilo que precisamos para a nossa evolução, para a prática da caridade e a vivência do verdadeiro amor, o amor que Jesus vem nos ensinando há tanto tempo. Que nós possamos, neste momento, estar agradecidos por esta oportunidade e por termos acesso a essa doutrina tão consoladora, a essa doutrina bendita que vem nos amparando e que vem nos guiando nesses caminhos, muitas vezes tão difíceis, mas que, passo a passo, nós podemos perceber o quanto somos auxiliados, o quanto somos beneficiados através da justiça e a misericórdia de Deus. Assim seja, graças a Deus. Nessa reflexão de hoje, nós trazemos aqui uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 22. Eu vou pedir licença e vou ler o trecho, que é bem pequeno e que vai facilitar para a gente a reflexão de hoje. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso, ainda incipiente prova mais longa do que a um bom, que por prêmio do seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Porque então havereis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre. Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade a um que a esta não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente
no curso infinito da vossa existência espiritual. Única existência verdadeira. Fenelon, 1861. O texto em si, ele é bem autoexplicativo, né? Fica bem claro aqui o que a gente realmente precisa entender. E ele traz uma série de questionamentos, né, muito bacanas para a nossa reflexão. A gente pode começar falando sobre o julgamento, né? Não é uma frase incomum a gente ouvir quando morre alguém que a gente considera uma pessoa boa, uma pessoa de boa índole, né, de bom caráter, enfim. E a gente pensar que os bons morrem e os maus ficam, né? É muito comum a gente ouvir essa frase, né? Ter esse pensamento e pensar por que ele, né? Por que ela? E não uma outra pessoa que está aqui matando, que está aqui roubando, fazendo mal para os outros. Então é um pensamento até bastante comum, é algo que a gente ouve com uma certa frequência diante de uma situação da morte de alguém. E aí, né, vem o questionamento que a gente se acha muito, né, para pensar dessa forma. Quem somos nós para dizer que alguém deveria morrer e o outro não? Ou que alguém deveria ir no lugar do outro? Quem somos nós? O que nós pensamos que sabemos para fazer um questionamento ou fazer uma afirmação dessa? E por mais que a gente saiba que é errado, acaba vindo, né? Acaba passando pela mente esse tipo de questionamento, por mais que a gente não verbalize, no fundo pensa. E mais ainda é questionar Deus, né? Não que nós não possamos questionar, eu acho até que o questionamento é saudável durante um momento de reflexão, durante um aprendizado, mas entender que houve um erro, né? Que uma pessoa deveria ter morrido no lugar da outra, né? Nesse sentido moral, é não considerar que Deus é justo e bom o tempo inteiro. É não considerar que Ele sabe de todas as coisas. É não considerar que existe uma justiça divina acima de nós. E a gente faz isso quando questiona também por que existe tanta miséria no mundo, por que existe tanta injustiça, né? A gente quando está passando por alguma situação que a gente vê no noticiário, então na vida da gente, né, e a gente acha aquilo injusto, a gente logo coloca Deus no meio, né? E é claro que como espíritas nós sabemos por que muitas coisas acontecem, a gente pode não saber especificamente por que está acontecendo, mas a gente sabe que existe uma razão. Mas isso não nos impede de fazer esse questionamento, muitas vezes tolo, né, sobre o porquê que tanta gente sofre e outras não. E fora desse entendimento, né, da vida que tem uma continuidade e de tudo que tem um porquê, da lei de causa e efeito, enfim. Fora isso, muitas pessoas com fé, né, consideradas com fé, acabam questionando Deus nesse sentido, né, do porquê sofrem tanto, ou muitas pessoas que estão passando por uma situação de doença ou de dificuldade, perguntarem por que com elas, né? Se existem tantas outras pessoas aí que não são tão boas e que não ajudam, não agregam socialmente dentro da família, por que ela está passando por isso? Se ela é uma pessoa boa, se ela não deseja o mal de ninguém, né? Eu, enquanto psicóloga, ouço muito isso no consultório, né? Os pacientes queixosos, né? Porque eles estão passando por aquela determinada situação. E aí, obviamente, né? Não tem como eu não pensar que deve haver realmente um motivo, né? Que há um motivo, embora a gente não tenha clareza, talvez, de qual seja. E talvez nem seja importante, né, a gente saber exatamente por que está passando por aquilo, mas saber como passar por aquilo. A gente fica muito focado, né, em querer entender de uma maneira minuciosa e esquece de simplesmente viver aquilo da melhor forma, né, fazer o que melhor podemos fazer para atravessar aquela dificuldade, em vez de ficar questionando por que está passando por aquilo.
E nesse momento da morte, esses questionamentos ficam muito maiores, né? Eles ficam muito mais latentes quando uma pessoa próxima morre e aí você fica questionando a vida, né? Por que que isso aconteceu e que a vida é muito curta e que a vida é um sopro. São frases como essa que a morte gera uma reflexão que, já que existe essa reflexão, que ela seja positiva, né, e produtiva, no sentido de fato você pensar que é tão rápido, né, o tempo passa tão rápido e que a gente não sabe até quando vai estar aqui nessa experiência, e isso deveria servir para a gente ter uma mudança de postura. Mas geralmente esse questionamento, essa reflexão dura 2, 3 dias e depois as pessoas voltam, né, aquela comoção, aquela sensibilidade maior, né, que vem logo após aquele momento da morte, enfim, isso acaba, né, não permanece como algo que pode modificar a sua rotina, a sua conduta. Então esse grande questionamento sobre como viver esta vida, que é uma oportunidade, que é um momento transitório, independente de haver sofrimento ou não, né, ou momentos mais felizes, é a forma como nós devemos viver. Se a gente parar para analisar direitinho, a gente chega aqui nessa experiência, né, quando a gente reencarna, e é uma grande oportunidade, tão desejada por nós estar aqui, a gente não chega sabendo a data de retorno, né, para nossa casa, que é a vida espiritual, que é para onde a gente sempre volta e para onde o nosso espírito, o espírito que somos, deseja retornar. A gente não chega aqui sabendo a data, né, de onde vai acabar essa jornada, qual vai ser o nosso último dia. E existe uma razão para a gente não saber, porque saber seria como se a gente fosse alimentar um comportamento de procrastinação, né? A gente vai deixando para o final, para cima da hora, embora sem ter consciência desse momento, né, que vai ser onde vamos terminar aqui a nossa missão, né, a nossa experiência aqui no mundo material, sem saber, a gente já vai deixando, a gente vai procrastinando, a gente vai deixando sempre para amanhã, vai deixando sempre para depois. Imagina se nós soubéssemos, né, quando vai ser esse momento, a gente ia deixando tudo para depois e falar, não, quando eu estiver mais pertinho, eu resolvo. Então a gente não sabe até quando, né, a data certa, até quando ficaremos aqui, exatamente para que a gente viva todos os dias como se fosse o último, mas da melhor forma, né? Não fazendo um monte de bobagens, como se não existisse, existir um amanhã, porque sempre vai existir um amanhã, né? Ainda que não na vida material, na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então sempre vai existir um amanhã. Então é viver entendendo que essa experiência aqui, ela tem que ser bem aproveitada. Só que a maioria de nós não vive dessa forma. A gente vive como se fosse ficar aqui para sempre, mesmo sabendo que não vai, né? A gente não faz bom uso dessa experiência exatamente porque vai deixando tudo para depois, porque reflete ali no momento sobre alguma situação, faz um questionamento, mas não coloca isso em prática, na rotina, no dia a dia, onde realmente as coisas precisam ser transformadas, né? Que é a nossa conduta, são as nossas más tendências. Então a gente deveria viver entendendo que essa é a última oportunidade, porque assim a gente não iria deixar para resolver um desafeto, para resolver um desentendimento, um conflito, sempre depois, para amanhã, para mês que vem, ou quando der. A gente ia ter urgência, e aí a gente não ia acumular muito mais dívidas, né, do que a gente já tem. Infelizmente, nesse processo de deixar para depois, a gente vai acumulando. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de julgar o outro, entendendo que a morte seria um castigo, né, de que aquela pessoa boa morreu e que a pessoa má, né, nesse sentido bem maniqueísta entre o bem e o mal, né, que a má ficou e a pessoa boa morreu, entendendo que a morte seria um castigo ou uma coisa ruim. No nosso entendimento não, no nosso sentimento ainda muito materialista, porque entendimento a gente tem.
A gente sabe que a morte não é o fim, tampouco é uma coisa ruim, né? A morte do corpo físico é uma libertação para o espírito, é esse retorno para casa, a nossa casa, né? E a gente tem essa experiência que a gente pode viajar para um lugar muito bacana, viver experiências muito legais, mas a gente sempre quer voltar para casa, a gente sempre quer voltar para o nosso lar, né? E a espiritualidade é a nossa casa, é o lugar para onde o nosso espírito é desejoso de voltar, de retornar. Existe toda uma saudade que às vezes se expressa através de uma melancolia, né? Algo que a gente não sabe muito explicar porque está sentindo, mas é esse desejo de retornar para casa, para onde a gente entende que é o nosso lar, realmente. Então a morte não é algo ruim, não é um castigo, né? Na verdade, se nós conseguíssemos viver de uma maneira totalmente dentro do que a gente sabe que é real, dentro do que a gente acredita, nós iríamos comemorar, né, essa morte, entendendo que é uma separação temporária das pessoas que a gente ama, né, que a gente tem tanta estima, tanto apreço, porque de fato é uma separação temporária. E a saudade é natural, né? Tanto aqui no mundo material quanto no mundo espiritual, a saudade está presente. Então, esse sentimento de como se tivesse havido ali uma perda, que pode até ser momentânea, né? Temporária, mas de algo realmente negativo, como se nunca mais, né, fôssemos ter aquela pessoa na nossa vida, como se não pudéssemos mais nos comunicar, e bem sabemos que podemos, né, manter um contato. Na verdade, o nosso pensamento tem uma conexão direta, né, com aqueles que amamos, independente de onde eles estejam. Né? Essa comunicação através do afeto, através do pensamento, ela não tem essa barreira da matéria, né, que possa atrapalhar. Então, a forma de entender a morte, né, dessa maneira como se fosse um castigo, o mesmo acontece com determinadas doenças. Vou usar o exemplo do câncer, né, que é uma doença tão temida, e que quando alguém desencarna através do câncer, né, as pessoas entendem que ela perdeu uma batalha, né, que o câncer ganhou e que a pessoa perdeu, e não se trata disso. A gente sabe que, de um modo geral, as doenças são uma grande oportunidade para a nossa evolução, para o nosso entendimento moral, para o nosso aprimoramento moral. E não tem esse caráter também de castigo, como muitas pessoas colocam, assim como a morte, né? Nossa, mas por que o fulano, que é tão bom, ficou doente, foi ter essa doença, e o outro cicrano, que faz tanto mal para tanta gente? Então, esse é um entendimento muito raso, muito concreto, muito materialista. Muitas vezes nós escolhemos, né, como prova uma determinada doença, exatamente para o nosso adiantamento, para o nosso progresso moral. Então, se nós conseguíssemos enxergar, né, interpretar as coisas que nos acontecem sempre como oportunidades, né, sejam elas apresentadas, né, pela vida, sejam elas criadas por nós, sejam oportunidades positivas ou negativas, tudo deveria ser visto como uma chance de crescer, uma chance de progredir. E essa é uma fala que a gente entende, né, dentro do Espiritismo como algo muito essencial. A gente usa muito também na psicologia, né? Tudo que nos acontece é uma oportunidade de aprender. Tudo que nos acontece é uma oportunidade de fortalecimento. E, igualmente, a gente deve enxergar as situações de doenças ou qualquer outra situação difícil que a gente entenda como algo que traga sofrimento. Não é sofrer por sofrer, é o bem sofrer, né? É entender que aquilo ali vai nos trazer um entendimento muito maior daquilo que nós podemos suportar, da capacidade que temos e muito mais sobre a vida, que é realmente a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Né? Se a gente entender o sofrimento só por aqui, né, pela matéria, realmente ele vai ficar muito pesado. Mas se a gente entender que ele é uma oportunidade, né, de crescimento, de fortalecimento e de retorno para o nosso lar, um retorno mais
fortalecido e mais evoluído, ele vai ter um outro sentido, né? Nós vamos passar por ele de uma maneira muito mais digna, porque muitas vezes a gente sucumbe a esse sofrimento de uma maneira que a gente até se descaracteriza nas nossas capacidades, naquilo que a gente acredita, porque a fé fica vacilante, né, quando a gente sucumbe a esse sofrimento. Então, assim, existe um momento que a gente fragiliza, sim, mas ele não pode se transformar no nosso padrão. Esse sofrimento, ele precisa se transformar em algo que nos impulsiona e que nos motiva, né, a ser melhores. E muitas vezes as pessoas se tornam melhores por conta do sofrimento, né, por enxergarem por outro ângulo, o sofrimento fazer a gente se voltar para dentro, e aí a gente consegue enxergar muito melhor o que está fora, né? Quando a gente sai desse olhar onde os olhos físicos somente podem ver, né? Onde a gente consegue enxergar com o coração, onde a gente consegue enxergar com o nosso sentimento, com a nossa intuição, com a nossa percepção. Então a morte, né, que com esse entendimento de que se fosse um homem de bem teria morrido, é esse julgamento de algo ruim, de algo negativo, de algo que é um castigo, e não de uma libertação para o espírito, né? O corpo físico, ele é como um veículo que nos possibilita realizar as nossas ações, as nossas missões. Cada um tem um corpo de acordo com a sua necessidade, o formato do nosso corpo, né? De acordo com o que a gente precisa para evoluir, para passar pelas provas, as expiações, o entendimento que a gente tem de felicidade, né? Ele não está na matéria, ele está no espírito, mas a gente busca essa felicidade na matéria. Então é fundamental que a gente enxergue a morte como essa liberdade, porque o corpo nos aprisiona, o corpo nos impede de estar onde gostaríamos verdadeiramente, né? Que é no nosso lar, que é na nossa... Quando eu falo nosso lar, não é a colônia nosso lar, é no sentido de casa, né? A casa que a gente quer voltar, o lugar para onde a gente se sente seguro, acolhido e de onde a gente se sente pertencente. Essa experiência aqui, que na inconsciência, né, do espírito a gente acha que é onde a gente de fato se sente bem, a gente entende, né, quando há esse desligamento do espírito no corpo, que era realmente só uma viagem, né, que era só uma oportunidade, um lugar onde nós estivemos, onde vivenciamos muitas experiências, mas que não é o nosso lugar definitivo, né, que é realmente um lugar de passagem, um lugar de transição. E para quem sofre, né, o momento do luto, entender que esse luto da morte, ele deve ser essa saudade da separação temporária e não algo que nos faça sofrer, e não algo que coloque a finitude da vida. Cessa a vida do corpo. O espírito está mais vivo, mais pleno, mais liberto do que nunca, né? Esse é o entendimento da morte, e nunca como algo que a gente deva temer, né? A nossa fé ainda pouco trabalhada, pouco desenvolvida, faz com que a gente sofra e a gente tenha tanto medo desse momento. Mas é um medo assim, até a página 2, né? Porque se a gente de fato temesse esse momento, a gente faria o melhor que a gente pode enquanto vive, né? A gente teme perder as pessoas que a gente gosta, perder para a morte, porém, durante o tempo que a gente tem com elas, a gente não vive da melhor forma, a gente muitas vezes não tem a melhor relação, a gente não fala tudo aquilo que a gente gostaria de falar, a gente às vezes até se coloca no lugar de ferir, né? De insultar, no lugar de conflitar com essas pessoas. Então a gente tem um medo até meio incoerente, porque se a gente tivesse tanto medo assim de perder as pessoas que a gente gosta, os nossos entes queridos, os nossos amigos, a gente iria ter uma convivência de muito mais qualidade, muito mais saudável, um aproveitamento muito mais rico, né? E não deixar para pensar só diante da possibilidade da morte, porque depois vem uma série de arrependimentos, né? Isso é muito comum.
A gente pensa, eu poderia ter falado mais vezes que amo, eu poderia ter convivido mais, eu poderia ter estado mais próximo, mas aí já não dá mais. Agora não, né? Talvez numa próxima oportunidade, numa próxima existência. Então, antes de temer dessa forma bastante incoerente, que a gente reflita sobre a morte com esse entendimento. 1. É a oportunidade de libertação do espírito. 2. Enquanto estivermos aqui reunidos materialmente, né, nessa vida material, que a gente possa viver da melhor forma, que a gente possa viver em harmonia com essas pessoas que consideramos importantes, com essas pessoas que admiramos a bondade, que admiramos as atitudes, que admiramos a moral, que a gente possa de fato deixar clara essa admiração, deixar claro esse afeto, porque às vezes a gente fica com medo, né, da morte, da perda, mas também não tem coragem, né, de abrir o coração, de tentar resolver alguma coisa, às vezes por vergonha, não declara um sentimento. Então isso mostra que a gente está fazendo uma leitura bastante equivocada. E na maioria das religiões, né, acredita-se que após a morte exista alguma coisa, cada um com a sua interpretação, né, dessa vida eterna. Mas a maioria das religiões acredita nisso. Mas a maioria das pessoas, ainda que dentro de uma religião, não consegue viver com a coerência desta crença. Consegue saber pela teoria, mas a emoção não é muito compatível. O sentimento em relação a essa teoria acaba ficando desproporcional, porque vive de uma forma bastante irrefletida, né? Vive daquela forma automática, não consegue ponderar as situações entendendo que se a vida é tão curta, como todos dizem, se a vida é um sopro, que é só uma passagem, por que não viver essa vida da melhor forma? Por que não trazer para essa vida esse entendimento da vida eterna no sentido de evolução, de que estamos aqui para evoluir. E de fato, o que nós estamos fazendo para evoluir? Em relação ao nosso planeta, em relação ao meio ambiente, em relação aos cuidados com o outro, ao tato, né, que a gente tem para lidar com o outro, em relação a nós mesmos, em relação ao cuidado que temos com a nossa saúde, o que realmente estamos fazendo para contribuir com tudo isso? Porque estar nesse planeta, né, estarmos aqui encarnados, é uma responsabilidade que temos de cuidar dele. Então, até isso, até o cuidado e a interação que nós temos com o nosso planeta, talvez não esteja compatível com esse processo evolutivo. Estamos aqui por uma razão, né? Convivemos uns com os outros por uma razão. Não sabemos a data exata da nossa partida por uma razão, né? Exatamente para que cada minuto importe, exatamente para que cada minuto seja vivido intensamente, seja aproveitado da melhor forma, porque não sabemos quando é o nosso momento de partir. Né? Então, esse aproveitamento deveria ser muito maior. E nessa de vivermos no automático, a gente vai esquecendo, a gente vai deixando para depois, vai deixando para amanhã, e espera esse momento tão temido, né, da morte, do desencarne, para questionar tudo. E esse questionamento dura apenas alguns dias. Depois a gente volta a viver de maneira irrefletida, volta a viver desperdiçando oportunidades, desperdiçando horas, desperdiçando momentos. Então esse texto aqui do Evangelho, né, tão autoexplicativo, que fala tão intimamente para a gente sobre como a gente deve viver, né, aqui, eu sempre digo isso, é um grande manual e que a gente faz pouco uso, né? E quando faz a gente olha e acha algo tão distante, talvez porque não esteja tão disposto a colocar em prática. Sabe por quê? Porque colocar em prática os ensinamentos de Jesus, colocar em prática tudo que a gente encontra aqui no Evangelho, exige abrir mão de muitas coisas que nós não estamos dispostos a abrir aqui nessa vida material.
coisas que a gente se apega tanto, coisas que a gente considera tão importantes, que acabam sendo maiores do que esses ensinamentos aqui. E como a gente não está pronto, ou acha que não está pronto para abrir mão disso, para desapegar dessa vida material, né, com tudo que ela apresenta para a gente acaba achando que está muito distante desses ensinamentos. A gente acaba achando que está muito difícil, porque a gente tem que se desconstruir, a gente tem que ressignificar a nossa existência. E isso dá muito trabalho, isso faz com que a gente tenha que sair da zona de conforto. E muitas vezes a gente não quer sair da zona de conforto, a gente não quer ter trabalho. Então, que a gente consiga fazer essa reflexão sobre a morte, né, sobre o desencarne, sobre esse desligamento do espírito no corpo, de uma maneira bem mais espiritualizada, de uma maneira que a gente compreenda que aqui é uma passagem, é uma transição, e que a gente está caminhando para chegar a esse momento dessa transição, esse momento que a gente vai se libertar, porque nós não temos um espírito, nós somos um espírito. E esse espírito quer liberdade. E esse espírito quer chegar lá na nossa casa e ter orgulho do que a gente fez. Ele quer chegar lá na nossa casa e pensar assim, foi uma viagem bem aproveitada, foi uma viagem bem vivida. E o que a gente está levando de volta para casa? Garanto que não vai ser nada material. Né? Que bagagem a gente está levando de volta dessa viagem, dessa experiência. Então a morte não é algo para a gente temer, é algo para a gente compreender, é algo para a gente refletir e dessa reflexão fazer bom uso de uma existência verdadeira e plena, que é a existência espiritual. É a existência do espírito que somos em busca dessa liberdade. Então que nós possamos passar os próximos dias colocando em prática, elaborando todo esse entendimento aqui do que nós ouvimos, do que refletimos, do que estudamos, e que isso passe a ser uma forma de viver, que a gente não fique só no campo da reflexão, que a reflexão seja um primeiro passo para a gente ter aí uma reforma íntima e colocar em prática através das nossas ações, através da nossa forma de pensar, né? Porque o pensamento ele tem um peso tão grande ou maior que o peso de uma ação. Porque muitas vezes a gente não age de uma maneira errada porque a gente vive numa sociedade que tem leis, né? Leis que nos impedem de ter determinadas atitudes, mas o pensamento ele não tem uma lei específica, não que seja vista aqui, né, no plano material, mas a gente sabe muito bem que ele não tem fronteira, né? E se a gente pensou de alguma forma, isso está acontecendo dentro da gente, né? Através do que a gente sente, através do que a gente emana, através do que a gente transmite. Pensamento é energia. Então, de alguma forma, aquilo que você pensou está acontecendo e está sendo emitido para alguém ou para alguma coisa. A lei de causa e efeito, ela se aplica também e principalmente no pensamento. Então, que nós possamos encerrar esse momento com esse sentimento de reflexão e responsabilidade de fazer essa viagem valer a pena, entendendo que em algum momento nós vamos nos libertar aqui desse corpo e retornaremos com uma grande bagagem. Que bagagem é essa? Só depende realmente de nós. Então vamos finalizar esse momento muito agradecidos por essa oportunidade, agradecidos por podermos ter acesso a todas essas informações, a todos esses ensinamentos e principalmente muito gratos por todo o amparo que temos recebido até hoje e que continuaremos tendo através da fé, através dessa busca, dessa intimidade com Deus, através de estreitarmos os nossos laços espirituais com Jesus e a espiritualidade maior. Fiquem todos com Deus. Até um próximo momento. Boa noite.
É bom aprender ao seu irmão, só bem querer. Quero viver feliz, quero nascer de novo e corrigir os erros que fiz, a todos ajudar, sem distinção, não lamentar a ingratidão. Quero viver feliz, quero nascer de novo e corrigir os erros que fiz. É na reencarnação que Deus permite voltar os que se amaram e os que se devem